O nosso planeta é um ambiente enorme em que já aconteceu tudo o que se possa imaginar e em um espaço de tempo tão grande que os seres humanos não são nem uma fração na história da existência do mundo. Inúmeras formas de vida, catástrofes e reviravoltas ao longo de eras, muito antes do surgimento da humanidade. Ficou curioso? Então chega mais! Para começar o nosso resumão, é importante falar sobre a diferença entre o tempo geológico e o histórico. O geológico se refere ao tempo da Terra desde o início da sua formação até os dias de hoje, em uma escala de tempo de milhões e até bilhões de anos. Já o histórico tem o foco na história do ser humano, desde o seu surgimento até os dias de hoje. Aí nós falamos em uma escala de dezenas, centenas e até milhares de anos. Outra coisa importante é entender a divisão de tempo geológico, que é o que a gente vai focar mais nesse vídeo. Ele vai ser dividido em éons, que vão ser divididos em eras e que vão ser divididas em períodos. Por exemplo, os dinossauros viveram no éon Fanerozoico, na era Mesozoica, nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Agora que tudo ficou esclarecido, você pode se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like para sempre fortalecer. Recado dado? Vamos começar desde o início. Para uma breve contextualização, vamos partir do Big Bang. Não esse. Big Bang. Burro. Então, para sabermos como tudo começou, precisamos voltar a aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. É o meio do nada, um vazio e escuridão. Até que, de repente, ocorre uma grande explosão, o tão famoso Big Bang que gera o começo de tudo. Toda essa energia que se transformou em matéria deu origem aos primeiros átomos, formando os primeiros elementos, como o hidrogênio e então o hélio, que darão origem às estrelas, que darão origem a outros elementos. Após a criação do universo, se avançarmos bastante o tempo, a aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ou seja, quase 9 bilhões de anos depois do Big Bang, já existem materiais suficientes para que grande parte da poeira e gases formem uma nova estrela, o nosso Sol. O que sobrou desses materiais servirão para a formação dos planetas do nosso sistema solar, através da atração gravitacional. Enfim, temos a primeira imagem de um planeta vermelho. Ah, e quando eu digo planeta vermelho, eu não me refiro a Marte, mas sim à Terra. No começo de sua formação, a Terra era literalmente uma bola de fogo. Sua superfície era totalmente coberta por magma, com temperaturas de até 12.000 graus Celsius, e com os dias bem mais curtos do que temos hoje. Bem-vindos ao Éon Adeano. Ele começou junto com a Terra, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, marcado pelas grandes temperaturas e a ausência de vida. Porém, nesse tempo, a Terra sofria constantes colisões de asteroides, e em um belo dia, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, fomos atingidos por algo bastante diferente. Não um asteroide, mas sim outro planeta. O Theia tinha o tamanho de Marte, e após a colisão, os dois planetas se fundiram, e os detritos do impacto jogados no espaço, com o tempo se juntaram, formando a nossa Lua. Ela foi um fator muito importante para ajudar a criar os dias de 24 horas. Com o tempo, a Terra foi se esfriando. Os materiais mais leves flutuavam até a superfície, dando início a algo sólido, enquanto que os materiais mais pesados afundavam, em direção ao núcleo da Terra, e assim se origina o nosso campo magnético. Lembra daqueles asteroides que caíam aqui?
ocorriam constantes chuvas de meteoros, e eles traziam dentro de si vários materiais importantes, dentre eles, a água. Esse feito, mais o surgimento das rochas, dão fim ao Adeano e início ao Éon Arqueano, há 4 bilhões de anos, onde passamos de uma bola de fogo para uma esfera de água. Esse novo éon é dividido em 4 eras, começando pelo Éon Arqueano. Aqui ainda ocorre muita queda de meteoros. O próximo é o Paleoarqueano, que começou há 3,6 bilhões de anos. É um ambiente que, mesmo dominado pela água, não deixa de ocorrer certos eventos, como o surgimento das placas tectônicas e constantes erupções. O resfriamento da lava dá origem a ilhas vulcânicas, que depois de um tempo irão se unir, se tornando os primeiros continentes. Mas as transformações mais impressionantes não estão na superfície, e sim debaixo d'água. Minerais, gases e algumas substâncias trazidas dos meteoros, como os aminoácidos, serão responsáveis pela criação dos procariontes, os primeiros seres vivos do planeta. Ao longo das próximas eras do Arqueano, o Mesoarqueano e o Neoarqueano, esses seres vivos irão se multiplicar e formarão os estromatólitos, que são rochas construídas por colônias de bactérias. Para se nutrirem, eles realizam fotossíntese, o que nos dá, adivinha, o oxigênio. Estamos chegando cada vez mais em um ambiente habitável. Entramos agora no Éon Proterozoico, que é o último dos considerados éons do Pré-Cambriano. Ele é dividido em 3 eras, começando pelo Paleoproterozoico, há 2,5 bilhões de anos, que é dividido em 4 períodos: o Sideriano, o Riaciano, o Orosiriano e o Stateriano. Depois, cerca de 1,6 bilhões de anos, começa a Era Mesoproterozoica, que se divide em 3 períodos: Calviniano, Ectasiano e o Steniano. Surge um supercontinente chamado Rodinia, que provavelmente foi formado após a fragmentação de outro supercontinente. Enfim, há 1 bilhão de anos, a última era, o Neoproterozoico, começa dividido também em 3 períodos: o Toniano, o Criogeniano e o Ediacarano. Desde o Arqueano tem sido produzido o precioso oxigênio, que aqui no Proterozoico provou ser desastroso. Veja bem, ele era produzido no mar pelas cianobactérias dos estromatólitos. Boa parte do gás reagia com o ferro dos oceanos e logo depositados no fundo do mar, dando início às reservas de minério de ferro que usamos hoje. Só que a partir do momento em que todo o ferro do oceano foi oxidado, o oxigênio passa a se acumular na atmosfera da Terra. Lá, ele reage com o gás metano, que, para quem não sabe, provoca o efeito estufa e aquece o planeta. Após a reação, a concentração de metano diminuiu, o que abaixou drasticamente as temperaturas do planeta a até menos 50 graus Celsius. Mais uma vez, literalmente uma bola de neve. Esse período glacial durou milhões de anos, e ainda houveram outras 2 glaciações no período criogeniano. Com o tempo, o planeta passou por um aquecimento e o gelo enfim derreteu. O ambiente volta a ser propício para novas formas de vida. Vemos pela primeira vez a existência de organismos muito mais evoluídos e o fim do Proterozoico, cerca de 542 milhões de anos atrás. No futuro, a vida marinha irá evoluir e ocupar grande parte dos oceanos, conquistar novos horizontes e dará à luz a uma série das criaturas mais incríveis que já existiram.